combate à criminalidade, a ação envolvendo 100 policiais termina com a morte de 3 caixeiros no norte do estado. Os bandidos fizeram reféns, explodiram caixas eletrônicos e trocaram tiros com a polícia. Mais um caso resolvido. Presos os homens suspeitos de assassinar um oficial de justiça em Lages. O crime aconteceu no fim de semana. Troca de comando, o presidente do Tribunal de Justiça assume o governo do estado. Com a ausência de Raimundo Colombo, do vice e do presidente da Assembleia Legislativa, Schaeffer Martins fica até junho como governador em exercício. Novela perto do fim. Obras do contorno viário da Grande Florianópolis devem sair do papel. Parte do projeto em discussão há 20 anos já foi aprovada. No esporte, Figueirense perde para o Palmeiras e permanece na zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia prendeu os suspeitos de terem assassinado um oficial de justiça em Lages. O corpo foi encontrado no último sábado na casa do oficial. Ele foi morto com uma faca. Alexandro de Jesus Arruda, de 19 anos, foi preso acusado de esfaquear o oficial de justiça Fernandes Mário Zanotto, de 52 anos. Leonardo Arruda, de 26 anos, também foi detido. Ele é suspeito de participar do crime. A delegada, Leonardo, confessou o crime e disse que eles entraram na casa para furtar um cofre. Para a polícia, o oficial foi vítima de um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Os dois estavam na cena do crime. A princípio, o Alex esfaqueou a vítima, né? O Leonardo auxiliou, buscou e subtraiu os objetos. A moto foi roubada. O corpo do oficial foi encontrado pela polícia no último sábado no pátio da residência onde morava. Mas, segundo as investigações, a vítima teria sido morta na manhã de sexta-feira. Fernandes foi morto com 13 golpes de faca. A vítima morreu entre 6 e 9 da manhã. E eles tiveram entre 9 a 11 da manhã para vasculhar a casa. E por volta de meio-dia, 11h30, o Alex deu entrada. A vítima lutou pela vida. Leonardo estava em liberdade provisória por crime de roubo. Ele e Alex estão presos no presídio de Lages, temporariamente, para que as investigações sejam concluídas. A gente, assim que tomou conhecimento dos fatos, já buscou tanto guarnecer o local como enviar equipes para que a investigação começasse logo, para que a gente pudesse então trazer um resultado, que é o que a gente está trazendo hoje. E uma operação que envolveu cerca de 100 policiais militares resultou na morte de 3 caixeiros no norte do estado. A quadrilha que agiu em Jaraguá do Sul chegou a fazer uma família refém. A perseguição durou cerca de 15 horas. Fortemente armada, a quadrilha foi para o confronto com a polícia logo após explodir 3 caixas eletrônicos nesse supermercado em Jaraguá do Sul. Na troca de tiros, 2 viaturas foram atingidas por disparos de fuzil. Um PM foi ferido de raspão na perna durante o tiroteio. O carro usado pelos criminosos também foi atingido e abandonado em Schroeder, perto da mata onde eles se embrenharam. A gente tinha ciência que os elementos, ao se embrenharem no mato, não conseguiriam ir muito longe, dada a região que é montanhosa, muita mata fechada. As guarnições e o pelotão de patrulhamento tático cercaram a área com o apoio do BOP, Canil e do helicóptero Águia. Os 3 caixeiros invadiram a casa de um agricultor. A família que foi feita refém foi obrigada, inclusive, a preparar refeições. Quando 2 deles retornaram à mata para buscar o armamento e o dinheiro que estavam escondidos, o agricultor entrou em luta corporal com o 3º envolvido, que acabou morto. Diego Drum tinha 24 anos e era foragido do presídio de Tijucas. Os outros 2 foram mortos na mata em novo confronto com policiais. Um deles não foi identificado. O outro é Alan Pacheco Russi, de 22 anos, que tinha 13 passagens na polícia. A guarnição do 14º Batalhão localizou primeiramente um marginal, que reagiu imediatamente ao ser localizado e entrou em confronto vindo a óbito, E posteriormente a guarnição do BOP, que se encontrava a uns 200 metros mais à direita desse primeiro local, localizou o outro elemento, que também reagiu. Esse elemento estava com um fuzil AK-47
e no confronto acabou sendo atingido e morrendo em seguida. A polícia apreendeu 3 pistolas, um fuzil AK-47 e outro para-FAO, cerca de 300 munições, 5 carregadores e coletes balísticos. Com os caixeiros mortos, também foram encontrados cerca de R$308 mil. Outros 76 mil já haviam sido recuperados no local das explosões. Em Imbituba, no sul do estado, a polícia militar localizou uma estufa que era utilizada para o cultivo da maconha. Um homem de 28 anos acabou preso. A estufa funcionava em um galpão nos fundos de uma residência. O local era especialmente preparado para o cultivo da cannabis. Da iluminação à temperatura no ambiente, tudo era rigorosamente controlado. O espaço abrigava a estrutura necessária para que as plantas se desenvolvessem. A polícia acredita que o local funcionava há pelo menos 5 meses. Neste espaço, o rapaz já preparava a estrutura para iniciar o cultivo de pelo menos 100 mudas. Bem profissional, ar-condicionado, iluminação, tudo com termômetro, temperatura. Ele tinha uma planilha onde ele fazia por semanas como estavam as plantas. Tinha 3 plantas matrizes que eram grandes, que distribuíam as mudas para os demais vasos. Bastante informação de revista, internet, tudo foi possível coletar na casa dele. 122 pés de maconha foram apreendidos, 3 matrizes já desenvolvidas, além de sementes e insumos utilizados no cultivo. O local estava sendo desenvolvido também para a produção de outras drogas, como haxixe e skunk, que também são feitas com a cannabis. A maconha produzida no galpão seria de uma qualidade superior à encontrada normalmente. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na delegacia, o rapaz alegou que teria desenvolvido a estrutura apenas para consumir uma droga de maior qualidade e negou que tinha como objetivo revender a maconha. Porém, até mesmo o cultivo da planta é considerado crime. A lei de tráfico ela é bem clara quanto a plantio e cultivo de drogas psicotrópicas. E ele vai ser enquadrado nesse artigo da lei de entorpecentes. No Brasil, o plantio de droga ainda é crime. E é nisso que ele vai ser enquadrado. E a seguir, superlotação. Presídios no sul do estado são vistoriados pelo Tribunal de Justiça. E ainda, projeto do contorno viário da Grande Florianópolis deve sair do papel. A ministra Ideli Salvati anunciou agora à tarde que a licença do IBAMA já foi emitida. O dia de hoje foi marcado por 2 manifestações dos pescadores artesanais em Florianópolis. Pela manhã, eles estiveram em frente à Assembleia Legislativa e à tarde protestaram em frente ao prédio do IBAMA. A Avenida Mauro Ramos, no centro, ficou interditada por quase meia hora. Os pescadores atravessaram um barco no meio da via e a polícia militar teve que negociar a liberação da rua com os manifestantes. Eles pedem a liberação da rede Imale anilhada para a pesca da tainha no estado. Sem essa liberação, os pescadores artesanais temem por prejuízos nessa safra. Já na manhã de hoje, com a chegada do frio, aproximadamente 800 tainhas foram capturadas pelos pescadores de Jurerê, no norte da ilha. Fim de semana vai ser de frio em Santa Catarina. No sábado, tempo seco, baixas temperaturas e sol entre nuvens. A chance de geada fraca nas áreas mais altas do Planalto Sul. A mínima deve ficar em 0 grau na Serra e a máxima em 21 no litoral norte. Já no Planalto Norte, mínima de 9 e máxima de 16. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul, máxima de 20 graus. E no oeste, mínima de 5 e máxima de 15. Frio que se mantém no domingo. E agora o futebol. O Figueirense não repetiu o mesmo desempenho do jogo contra o Corinthians e voltou à rotina de derrotas. Dessa vez para o Palmeiras. Veja como foi. O Palmeiras começa assustando nesse cabeceio de Henrique. E foi dele o gol do Palmeiras, ainda na primeira etapa. Cruzamento na área e gol de cabeça, 1-0. Mas a grande chance do jogo foi essa com Everaldo no segundo tempo. Final em Araraquara, Palmeiras 1, Figueirense 0. Nós tivemos até situações de gol, infelizmente não fizemos. Se fosse ver um placar melhor em cima do que foi a partida, talvez o empate seria justo para o Figueirense.
E depois de 6 jogos fora de casa, o Figueirense volta a jogar no Orlando Scarpelli. Confira como vai ser a 7ª rodada do fim de semana para os 3 catarinenses da Série A. O alvinegro, que havia perdido 2 mandos de campo, vai finalmente jogar diante da torcida depois de 42 dias. O adversário, às 4 da tarde de domingo, é o Goiás, que está bem no Brasileirão. Ocupa hoje a 6ª colocação com 11 pontos. O Figueira, por exemplo, é o penúltimo e tenta os primeiros pontos em casa. Se vencer, tem mais uma vez a chance de deixar a zona do rebaixamento. O Criciúma, que vem de uma vitória contra a Chape por 1-0, enfrenta o Atlético Mineiro. O Galo hoje é 10º colocado, tem 7 pontos. Os mesmos 7 pontos que tem o Tigre, só que é 12º. Com uma vitória contra o Galo, o time do sul do estado pode se aproximar do G4. O jogo vai ser às 6h30 da tarde deste domingo, lá em Minas Gerais. No mesmo horário, a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, recebe o Palmeiras de São Paulo e sem o técnico Gilmar Dalpozo. O ex-comandante do Verdão foi demitido hoje pela diretoria. Dalpozo, de 44 anos, levou a equipe para a Série A, mas não conseguiu repetir agora o mesmo desempenho que teve na Série B e na Série C, por exemplo. Na elite do futebol nacional, Dalpozo teve em 6 jogos 4 derrotas e 2 empates. Já pela Série B, o Joinville joga em casa para se garantir no G4 e o Avaí busca pontos em Minas Gerais. O Leão da Ilha, que vem de uma vitória contra o Paraná, joga em Minas Gerais daqui a pouco às 7h30. O jogo em Varginha é contra o Boa Esporte, que está na zona do rebaixamento. O Leão da Ilha, que não vai ter Marquinhos e Roberto em campo, deve contar com o Paulo Sérgio, autor dos 2 gols da vitória contra o time paranaense na ressacada. O Avaí, com 7 pontos, está na 11ª colocação. O Joinville, que ontem à noite apresentou os novos uniformes, joga em casa amanhã, às 4h20 da tarde. O adversário é o Vasco da Gama, que está na 7ª posição. O JEC, que está na vice-liderança com 13 pontos, com um empate, permanece no grupo de acesso. Se vencer, pode reassumir a liderança da Série B. E a seguir a posse do presidente do Tribunal de Justiça como governador de Santa Catarina, ele vai comandar o estado até o dia 1º de junho. E ainda a oportunidade começou hoje no Litoral Norte, uma das maiores feiras de turismo do Brasil. É um instante só, a gente já volta. O desembargador Nelson Schaeffer Martins, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, comanda o governo do estado até o dia 1º de junho. A cerimônia de posse aconteceu agora à tarde. Nos próximos dias, o governador Raimundo Colombo parte em missão internacional aos Estados Unidos. Um dos compromissos pretende dar início a uma parceria para transformar carvão mineral em fertilizantes. O Brasil importa 82% e nós somos o 2º maior consumidor mundial. E nós dependemos muito do câmbio, que é uma coisa que às vezes cria uma grande crise na agricultura. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ser muito mais competitivos e nós conseguimos trazer esse investimento para cá. Com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira também em viagem e Juarez Ponticelli, presidente interino da Assembleia Legislativa, pré-candidato ao Senado nas próximas eleições, Nelson Schaeffer Martins estará à frente do governo do estado até 1º de junho. Neste período, o governador em exercício deve cumprir a agenda em 2 municípios catarinenses. O governador teria alguns compromissos que eu procurarei cumprir, notadamente o encontro da Câmara Brasil-Alemanha em Blumenau, no meio desta semana, e há também um outro compromisso muito agradável para mim, que é uma homenagem que receberei em Tubarão, da Câmara de Vereadores, na data do aniversário do município. Além das viagens, o governador em exercício pretende discutir a situação da nova central de triagem de presos da Grande Florianópolis. Desde o fechamento do Cadeião do Estreito, como era conhecida a antiga central, o governo do estado encontra dificuldades para instalar um novo prédio em São José.
Uma boa oportunidade para realizar o famoso sonho da casa própria. Começou hoje e segue até domingo a 10ª edição do Feirão da Caixa no Centro-Sul, em Florianópolis. Durante o Feirão Caixa da Casa Própria, aproximadamente 13 mil imóveis estarão disponíveis para compra. Destes, cerca de 5 mil fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, que oferece condições facilitadas de financiamento para famílias de baixa renda. A expectativa do evento é de que sejam fechados 3.500 negócios, somando cerca de 500 milhões de reais. Amanhã, o Feirão da Caixa de Florianópolis fica aberto das 10 da manhã até as 9 da noite. No domingo, o evento acontece das 10 da manhã às 6 da tarde. E a oportunidade de adquirir imóveis nesse final de semana não estão só na capital. O Feirão da Casa Própria acontece também em Joinville, no Expocentro. E começou hoje no Parque Beto Carreiro, uma das maiores feiras de turismo do Brasil. A BNT Mercosul é uma oportunidade para conhecer novos destinos e fechar parcerias. São esperados mais de 6 mil profissionais ligados ao turismo em apenas 2 dias de evento. Da Argentina para Brasília e de Brasília para Santa Catarina. Aqui na BNT, representantes dos mais diversos destinos se encontram no mesmo lugar e com um só objetivo: conquistar os agentes de viagem. Para cumprir esta missão, os expositores apostam em brindes, vídeos e até em música ao vivo. Que facilita também a negociação, diferente de um e-mail, de um telefone, teste a teste é bem mais fácil. O importante não é só a questão da reciclagem, mas é do contato comercial, né? Então, muitas empresas que vêm para cá, elas fazem contatos que, se ela fosse visitar todas essas empresas, o custo seria muito maior e a necessidade de um tempo também muito maior. De acordo com dados da Santur, Santa Catarina recebeu em 2013 mais de 6 milhões de turistas. O estado foi escolhido pelo 7º ano consecutivo como o melhor para se visitar no país. De olho neste mercado promissor, secretários de turismo de diversas cidades fizeram questão de marcar presença na feira. Na verdade, a BNT é uma das principais feiras que a gente participa, especialmente pela característica de trazer o mercado latino-americano além do brasileiro e as caravanas dos operadores e agentes de viagem. Então, é um momento em que a gente tem para fazer esse contato direto, de mostrar quais são as nossas novidades no mercado turístico, quais são os nossos empreendimentos, os nossos atrativos. Mas não são apenas os expositores locais que fazem sucesso. Esta comitiva da Bahia, por exemplo, também veio divulgar os atrativos e conseguiu chamar a atenção. Nós procuramos sempre nesses eventos trazer um pouquinho desses lugares da Bahia para apresentarmos a gente. Quanto mais eles conhecerem e gostarem do nosso produto, com maior facilidade eles vão vender a Bahia. E a seguir, superlotação. Presídios no sul do estado são vistoriados pelo Tribunal de Justiça. E a Prefeitura de Florianópolis assinou um contrato milionário para a mobilidade urbana da cidade. A desembargadora do Tribunal de Justiça esteve no sul do estado e falou sobre as condições nas unidades penais da região. A desembargadora Salete Somariva esteve na região para vistoriar as unidades penais do sul do estado. O principal objetivo foi verificar a situação dos presos e identificar os pontos a serem melhorados. A sociedade em geral, as instituições estão chegando à conclusão de que tem que haver uma mudança social dentro dos presídios para ressocializar, né? Para que o preso saia de lá com uma profissão, saia ressocializado, tenha condições de iniciar uma vida. Durante 2 dias, a desembargadora esteve no sul do estado. Ela pôde visitar o presídio Santa Augusta e a penitenciária sul em Criciúma e também o presídio regional de Araranguá, onde a situação foi considerada a mais grave. Num espaço construído para abrigar 120 presos, estão 475. Uma situação totalmente degradante, humilhante, não dá nem para expressar exatamente com palavras, né, a situação que esses presos estão vivenciando dentro do presídio. Uma das principais alternativas para humanizar as unidades é a profissionalização dentro dos presídios. De acordo com o juiz Rodrigo Coelho Rodrigues, existem diversos benefícios aos empresários que utilizam a mão de obra carcerária. Além de não estar sujeito à CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e sim regido pela Lei de Execução Penal, na verdade, o empresário paga só um salário mínimo. 3/4 fica
efetivamente para o preso, e um quarto fica para a unidade prisional, para que a unidade prisional possa custear, ressarcir eventualmente a vítima e custear a permanência desse preso. A Prefeitura de Florianópolis assinou hoje um contrato milionário com a Caixa Econômica Federal. O financiamento será destinado a obras de mobilidade urbana. O contrato de financiamento entre a Prefeitura de Florianópolis e a Caixa Econômica Federal prevê investimentos de quase 150 milhões de reais em obras de mobilidade urbana, entre elas a duplicação da rua Deputado Antônio do Vieira, no Pantanal, e as construções de um anel viário para o transporte coletivo e de um teleférico, que vai ligar o bairro da Trindade ao terminal central de ônibus, o Ticem. Isso é um contrato que iniciou com o governo federal e com a Caixa já no ano passado. Vencemos diversas tratativas, é um contrato de financiamento. A Prefeitura, no decorrer dos anos, vai pagar esse valor, mas é um investimento muito importante, o maior já realizado na história da mobilidade em Florianópolis. Do valor total do contrato, a contrapartida do município será de 8 milhões de reais. Os investimentos são do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC 2. A expectativa da Prefeitura é que todas as obras iniciem ainda este ano. A principal obra do contrato, de acordo com a Prefeitura, é o anel viário do transporte coletivo. As faixas exclusivas para ônibus vão partir daqui da saída da rua Deputado Antônio do Vieira, no Pantanal, e seguir até o terminal de integração do centro, passando pela Beira-Mar Norte. A gente vai ampliar a calha da Beira-Mar nos dois sentidos, concluindo a marginal da Beira-Mar até o Titri e tendo uma nova pista que vai demandar algum aterro em alguns pontos da Beira-Mar. Então, são duas novas vias que vão ser priorizadas para o transporte coletivo, fazendo o anel viário no Volta ao Morro. E o governo federal confirmou hoje a liberação da licença ambiental para o início das obras da quarta pista na BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça. O início das obras dependia do aval do IBAMA e da FUNAI. O governo federal já aplicou mais de 1,5 bilhão na duplicação da BR-101, e então não é esses 6, 7 milhões que custa esta obra que fará qualquer diferença. Agora, faz muita diferença em termos da segurança, do fluxo, né, de poder fluir todo o trânsito no Morro dos Cavalos. Acreditamos que até o final do ano nós teremos a quarta pista pronta e finalmente desencalhada, o início da obra do túnel. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Movimento bastante intenso, com lentidão para quem se dirige à área continental da cidade. Temperatura baixa em Florianópolis, faz 14 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.